10 anos atrás, eu peguei um livro na minha prateleira e em inglês. E esse livro falava sobre Melquisedeque. Isso tem 10 anos. Eu então estudei aquele livro. Depois eu vou procurar aqui na nossa biblioteca para passar para vocês. Estudei aquele livro e comecei então a conhecer sobre o sacerdócio de maneira mais profunda. Eu já tinha noção, mas eu não tinha uma visão necessária para caminhar no sacerdócio de Melquisedeque. O que eu vou falar sobre Melquisedeque, a estrutura, o começo veio desse autor. E depois o Senhor começou a me mostrar muitas coisas em Hebreus, por exemplo, principalmente em Hebreus, sobre Melquisedeque. Aí nós fomos além. Uma vez, digamos, 40 anos atrás, ou próximo disso, José Boechat Pinto, um homem simples, um homem de Deus, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, ele ministrou em nossa igreja. E nos falou sobre o Evangelho Eterno. Aquilo entrou no meu coração de uma maneira incrível. E a gente começou a estudar sobre o Evangelho Eterno. Ele deixou uma apostila comigo e eu distribuí essa apostila para muita gente. E dessa forma, nós fomos sendo edificados, aprendendo com irmãos que chegaram na nossa frente, como Isaac Newton disse uma vez, né? Jovem ainda, perguntaram para ele: como você chegou aqui nessa ciência que você está falando dos astros, você está falando de coisas que ninguém nunca falou? Isaac Newton respondeu: se eu cheguei aqui é porque eu estou firmado no ombro de gigantes. Então eu estou firmado em ombro de gigantes. Por isso, o Senhor tem me revelado algumas verdades que eu tenho passado para a igreja. Porque não é meu. Não é só meu. Os começos eu aprendi com alguém. E fui crescendo, estudando. Eu gosto de estudar. Eu sou autodidata. E tenho prazer em estudar. Estou aqui nessa sala, no terraço da minha casa. Aqui tem uma biblioteca. Né? Eu gosto de estudar. E assim nós começamos a caminhar
no entendimento que seja sacerdócio. Aí fomos buscar entender sobre o sacerdócio de Levi. E depois descobrimos que tem outro sacerdócio, além do sacerdócio de Levi, que é o sacerdócio do Nazireu. Nós temos 3 homens na Bíblia que viveram e morreram como nazireus. Foi Samuel, o profeta Samuel. Antes dele foi Sansão, né? E João Batista. Sansão, Samuel e João Batista. Os 3 viveram sem cortar o cabelo. Sansão, você conhece a história dele. Mas assim, nós fomos aprendendo sobre o sacerdócio. O sacerdócio de Melquisedeque veio por último. Eu lia sobre Melquisedeque e fazia algumas perguntas. Mas eu não tinha respostas. Agora, o Senhor tem nos ensinado. E esse material que estamos produzindo é um material que fala dos nossos começos sobre Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Vamos começar então buscando as raízes do entendimento sobre esse sacerdócio, né, de Melquisedeque, né? Quando Abraão partiu para uma terra, ele não sabia para onde ia, né? Hebreus 11, 8. O Senhor veio, falou com ele. E quando o Senhor falou com ele, ele partiu sem saber onde ia. Aqui você tem o começo do entendimento sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Ele foi, porque a primeira vez que esse nome aparece, ele aparece poucas vezes na Bíblia, vou mostrar depois isso. Mas a primeira vez é com Abraão, em Gênesis 14. Então vamos começar entendendo um pouco sobre Melquisedeque, iniciando a nossa fala, mostrando Abraão como missionário e que ocorreu na vida dele depois que ele se encontrou com Melquisedeque. E você vai perceber que paulatinamente você vai entender a revelação de Melquisedeque. Lentamente nós vamos aprendendo sobre Melquisedeque, a revelação que o Senhor traz sobre Melquisedeque, não é? E também sobre o Evangelho eterno, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Tudo isso está incluído, porque a Bíblia fala também de 3 evangelhos. São 3 sacerdócios, 3 evangelhos. Evangelho do reino,
Evangelho da Graça e Evangelho Eterno. Vamos estar tocando nesses temas. E eu tenho esperança que essa palavra, ela se tornará um livro para abençoar a igreja, né? Vamos então começar com Abraão. Ele chega em Canaã, antiga Palestina, né? E encontrou ali 7 povos inimigos. 7 povos inimigos. E viviam em guerra entre eles. Um se matando o outro. Em guerras permanentes. Onde o príncipe da paz não entra, tem guerra. Toda vez. Sem o príncipe da paz não tem paz, tem guerra. E lá era assim. Nós estamos na Somália, já tem 12 anos que estamos lá. Lá tem um sistema de clãs, até na capital. E o clã tem um chefe, tem um líder principal. Eles geralmente são inimigos uns dos outros, porque não conhecem a paz, né? Assim era Canaã, quando Abraão chegou lá, né? E séculos e séculos de guerras, uns com os outros. Abraão levou o sobrinho dele para lá. Então, Ló não entendia alguns princípios sobre o altar. Vamos falar sobre os altares de Abraão oportunamente. O sobrinho dele não entendia. Porque nesse processo de guerra que nós vivemos, eu estou falando agora de guerra espiritual, lá em Canaã era morte física, uns matando uns aos outros. Abraão chegou, foi o que ele viu, morte na frente dele. Ele foi evangelizar um povo que vivia matando-se uns aos outros, né? Só que, sem entender o que eu vou falar, eu vou citar boa parte da igreja brasileira, se não a maior parte. Na guerra, os pastores estão se adaptando ao processo. Ao invés de encarar o inimigo de frente, arreda Satanás. Eles não estão fazendo isso. Estão se adaptando a um modelo que é o modelo do mundo para sobreviverem, copiando, vivendo, se servindo da árvore do conhecimento. Isso acontecia naquela época, quando Abraão chegou lá em Canaã. Eles se matavam uns aos outros, mas Abraão, ele não foi afetado por aquela situação de guerra. Ele ficou no chamado dele. Ele ficou no chamado dele. Só que o sobrinho dele não ficou. Por que Abraão ficou no chamado dele? Porque ele tinha como propósito
uma cidade celestial. Deixa eu mostrar aqui para vocês em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Essa fé, é através dessa fé que você vai conhecer Melquisedeque. Porque foi a partir dessa fé que Abraão conheceu Melquisedeque. Então, irmãos, Abraão partiu sem saber para onde ia. Olha aí. Mas ele chegou lá, na terra. E o que tinha na mente, o que Abraão tinha na mente? Olha só. Ele partiu, mas esse homem não tinha um versículo da Bíblia, não conhecia. Não tinha nada escrito ainda da Bíblia. Era a revelação direta do Senhor e era a revelação pelo Evangelho Eterno. Ele conheceu o Senhor pelo Evangelho Eterno. E por algumas vezes, cerca de 10 vezes, o Senhor falou diretamente com ele. Então, ele tinha um chamado. E ele não descuidou do seu chamado. No meio de um povo que se matava uns aos outros, como eu citei a Somália, né? Derramamento de sangue lá não termina por causa dessa luta entre os clãs, né? A mesma coisa lá na Palestina quando Abraão chegou lá. Olha, eu vou ler aqui o versículo 15 do capítulo 11 de Hebreus. Olha aqui. Verso 15 agora. E se na verdade se lembrassem daquela cidade, né, de onde saíram, teriam oportunidade de chegar. Olha só. Ele se lembrou da cidade de onde ele veio. Ele veio de Ur, dos caldeus, né? Ele se lembrou de Ur. A situação lá era muito difícil. Gente morrendo todo dia, guerras. Mas ele não foi afetado por aquela situação. Não foi. Ele poderia voltar? Sim. Muitos voltam. Às vezes eu vou para algum lugar do mundo, irmãos. Muito difícil. Eu citei a Somália, né? Muito perigoso. Mogadishu, a capital da Somália, considerada a cidade mais perigosa do mundo. Então a gente vai lá todo ano.
Sabe por quê? É o chamado. Eu não sei qual é o seu chamado. Contudo, deixe-me dizer uma coisa, não volte. Não desista do seu chamado. Vá em frente. Até que o seu chamado se cumpra plenamente. Completamente. Talvez não é para você ir para a Somália. Não sei. Mas você vai passar por provas. Quem parte para cumprir o chamado vai passar por provações. Abraão passou por duras provações, né? Deixa eu mostrar aqui outra coisa. Mas agora, falando o verso 16 de Hebreus 11, está falando de Abraão, Isaac e Jacó, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Melquisedeque é isso. Quando você caminha em Melquisedeque, você vai aspirar essa cidade celestial. Agora, no encontro profético, é o 27º encontro profético que teremos mês que vem, aqui em Trindade, de 12 a 15 de abril deste ano de 2022. Estou colocando essa data para ficar gravado isso. Nós estaremos falando sobre isso. Porque é iminente a vinda do Senhor. Iminente. Dia e hora não. Mas é daqui um ano, daqui um mês, 2 anos, 3 anos, 8 anos. É agora. É agora. 4 anos, é agora. Mas se você não clamar pela vinda dele, você fica. Se você não for para os confins da terra, seja orando, seja indo, investindo nos confins da terra, você não vai fazer isso. Se você não entender não tiver esse entendimento que Abraão teve. Ele tinha uma aspiração. Quando ele chegou lá, ele tinha uma aspiração, que era a cidade celestial. Como ele recebeu isso? Ele recebeu pelo Evangelho Eterno. Então, irmãos, deixa eu colocar isso para vocês. Porque a maioria da igreja, eu vou pregar isso agora, mês que vem, não está gritando pela vinda dele, porque ainda não alcançou a condição de noiva. É por isso. Porque a noiva, ela quer o noivo. Ela quer ficar perto do noivo. Ela quer telefonar para o noivo. Ela sonha todos os dias com o casamento. Mas há uma igreja hoje, isso é quando há uma degradação de pastores. Pastores que estão comprando ovelha, alugando ovelha, negociando com a ovelha, vendendo a ovelha, abandonando a ovelha, brigando entre si. Cada um está certo. Um está mais certo do que o outro. Não vai ser arrebatado, porque ainda não é noiva. Não alcançou a condição de noiva.
não tem o coração da noiva. Então está no sacerdócio inferior, que é o sacerdócio de Levi. Por isso, irmãos, Abraão não foi atingido por todas aquelas situações tão terríveis, que ele encontrou quando ele chegou na Palestina. Eu vou usar mais a palavra Canaã porque é mais conhecido hoje Israel, né? Em Melquisedeque, irmãos, nós chegamos a um lugar que não tem mais lugar para o pecado. Eu passo a ver uma vida que não tem lugar para o pecado, irmãos. Sabe? Paulo fala aqui em Romanos 5 que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, enquanto éramos pecadores. O Senhor não nos chama de pecador, não sou mais. Pecador é aquele que está em pecado. Eu posso pecar. Mas se eu pecar, eu tenho 1 João 9, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu vou ainda, se eu ferir alguém, eu vou confessar para o meu irmão, como está em Tiago 5, né? 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros, para seres curados. São duas atitudes. Eu confesso para Deus para ser perdoado. Eu confesso para o meu irmão para ser curado. Então, irmãos, Abraão conhecia esse princípio. Por isso, ele não foi alcançado. Ele não se misturou com aquele povo. Ele foi sal no meio daquele povo, né? Um lugar que não há lugar para pecado. E quando você pensa em uma pomba, isso é Melquisedeque. Você pensa numa pomba branquinha, mas em certo momento ali, ela deu uma manchinha na asinha dela. Ela olha a manchinha na asinha. Ela não quer aquilo. Ela quer se limpar. É assim. Agora, em Levi não é assim. Em Melquisedeque não tem lugar para o pecado. Em Levi tem. É mais fácil viver um evangelho mais light em Levi, não é? Não vou falar agora de Levi, mas oportunamente vamos aprofundar, mostrar a diferença entre esses dois sacerdotes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Melquisedeque, vivemos uma vida onde nem mesmo as cicatrizes do pecado elas podem ser removidas. Onde as cicatrizes do pecado poderão ser removidas. Estou falando porque quando você se converte, ainda tem lá, tem vários tipos de conversão, mas você se converteu,
Se converteu, nasceu de novo, batizou nas águas, segundo passo, foi batizado no Espírito Santo. Terceiro passo, você agora vai buscar a palavra intensamente. E agora, no Espírito Santo, por esse batismo poderoso, no Espírito, você pode ver uma vida onde as cicatrizes do pecado vão desaparecer. E lá no céu, quando você tiver um corpo novo, nenhuma cicatriz vai ter do pecado. Nada. Só a cicatriz nas mãos e nos pés do nosso Senhor e do lado. Essas vão permanecer para a eternidade. Só essas. As nossas não. Então elas são removidas. Por isso eu não tenho mais, irmãos, nenhum desejo de pecar. E se eu peco, eu quero resolver na mesma hora. Eu vou me arrepender, vou resolver na mesma hora. Então, mas você consegue isso em Melquisedeque. É que você consegue isso. Somente em Melquisedeque você vai conseguir isso. Então, irmãos, nessa introdução sobre Melquisedeque, eu estou fazendo assim um panorama para nós entendermos a importância de você caminhar no sacerdócio de Melquisedeque. Outra coisa, quando você alcança esse sacerdócio, olha para mim todos, presta atenção. Quando você alcança esse sacerdócio, em Melquisedeque, algo muito grande está acontecendo. Tão grande que ofusca. Melquisedeque é assim. Eu estava no dia 10 de janeiro de 2019. Todo dia 1º do ano eu vou para o monte. Eu moro aqui num sítio que tem um monte. Eu vou para lá para buscar uma palavra de Deus para caminhar. Só que em 2019 eu não fui. Era posse do Bolsonaro. Então eu não fui. E os dias passaram, eu só fui dia 10. Eu só fui dia 10. E então, eu estava ali no monte. Eu tenho 4 altares no monte. O altar de Siquém, o altar da unidade, o altar de Hebron e o altar em Moriá. Porque Abraão fez 4 altares. Eu não coloquei altar de Belém, porque ali ele teve muitos problemas. Eu coloquei o altar da unidade. Sempre trabalhei pela unidade dos pastores. Então são 4 altares que eu construí lá em cima. Né? E, como eu disse, no dia 10 então, de janeiro de 2019, eu estava lá orando no altar de Siquém, o primeiro, né, que eu fiz. Siquém significa ombro. Então eu estava lá orando e eu chorava muito. E abri o celular.
E eu creio que você está ouvindo uma canção. Essas canções vêm, às vezes, não são minhas. Mas lá no monte, veio uma canção em inglês, Glorious Unfolding. Aquela canção caiu na minha tela. Eu estava chorando muito. Quando aquela canção caiu, Glorious Unfolding, um glorioso desdobramento da verdade nos últimos dias. Irmãos, aquilo foi uma coisa muito, muito, muito forte. Muito forte. E essa canção eu guardei toda ela para mim. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando ele se encontrou com Melquisedeque, algo grande demais começou a acontecer na vida dele. E ele aí começou a caminhar em busca da herança. Somente depois que ele se encontrou com Melquisedeque. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando você alcança esse sacerdócio, mudanças, sabe? Mudanças grandes demais começam a ocorrer na sua vida. E mais, mudanças rápidas. Rápidas. Você pode perceber que a agenda do Senhor mudou. De 3 anos para cá, a agenda do Senhor mudou. Mudou a velocidade. A velocidade das coisas que estão hoje acontecendo no mundo, irmãos, são assim, da noite para o dia. Acontecem coisas extraordinárias da noite para o dia. No mundo, de repente um vulcão, 7 ponto qualquer coisa, surge acolá. De repente uma nova teoria. De repente alguém que quer virar Deus, se tornar Deus. E de repente a cibernética crescendo de maneira extraordinária. Há uma velocidade hoje, multiplicada hoje. Daniel em 12 fala da multiplicação da ciência, né? E o Senhor fala da multiplicação da iniquidade. 2 coisas. A iniquidade aumenta a cada dia, a violência do homem, os desvios sexuais, as diversões. Isso aqui, ó, celular. Se você não cuidar, você se torna escravo disso aqui, ó, do celular. Você se torna escravo do celular. Então, a velocidade também das revelações de Deus estão assim, ó. As crianças hoje de 3 anos estão profetizando a vinda de Jesus.
As crianças estão contando coisas sobre o céu. Essas situações hoje estão assim de uma rapidez imensa. Agora, uma outra coisa, estamos na introdução do livro, da história de Melquisedeque. Falei do livro porque eu pretendo escrever um livro através dessas ministrações. Né? Uma outra coisa é que Melquisedeque me ensina a viver além do tempo, além do nosso tempo, enxergar mais longe. O que Abraão enxergava? Uma cidade celestial. Por isso ele permaneceu, porque ele viveu além do seu tempo. E hoje, irmãos, eu choro, irmãos, quando eu vejo uma igreja que não está clamando pelo noivo, que não está desejando o noivo acima de tudo, não está desejando o noivo acima de tudo, não está buscando o noivo, porque ainda está em Levi. Ah, irmãos, como eu sofro, como eu prego sobre isso, eu ensino. Se eu tivesse R$1 milhão para impulsionar essas palavras para o mundo inteiro, eu faria. Porque eu sei, nós precisamos viver além do nosso tempo. E só um jeito é sonhar com a cidade celestial. Viver sonhando com aquela cidade. Sonhando que senão eu vou morar lá. Eu vou evangelizar os confins da terra. Eu vou morar lá. Irmãos, Melquisedeque nos ensina tudo isso. Nos ensina a sonhar e vivermos além do nosso tempo. Melquisedeque, irmãos, você precisa conhecer quem é Melquisedeque. Você precisa conhecer. Deixa eu mostrar para vocês agora um versículo, aqui em Hebreus. O livro que eu mais vou abrir para ensinar sobre Melquisedeque será o livro de Hebreus. Eu vou ler Hebreus 5, versículo 5. Veio o final do versículo 5 e o versículo 6. No final do 5 fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção. Você pode alcançar infinitamente mais, lá em cima. Mas aqui você tem que alcançar 100 vezes mais. Dele, daquilo que ele é. Aqui 100 vezes mais, lá
infinitamente mais. Melquisedeque é isso. Agora, o nosso Senhor teve que alcançar. Como homem, ele conquistou esse lugar. Ele conquistou esse lugar. É um lugar, é um sacerdócio, é um lugar que você precisa conquistar. Você pode até ir para o céu. Não se contente só com isso, não. Se tem infinitamente mais lá em cima, não se contente, não. E se você não sonhar todo dia com a cidade celestial, eu temo o que possa acontecer com você. Quando Melquisedeque aparece para Abraão, ele trouxe para Abraão pão e vinho, não foi? Uma ceia. Abraão ceou com Melquisedeque. Serve Melquisedeque, ali eu, Abraão aqui, ceando com o Senhor. Pão e vinho. O que é o pão? É o corpo partido, o vinho, o sangue derramado. É esse caminho que o nosso Senhor seguiu para se tornar sumo sacerdote no sacerdócio de Melquisedeque. Ele se tornou sumo sacerdote do ministério do sacerdócio de Melquisedeque. Então, Abraão alcançou. Eu também preciso alcançar. Você pode ver que depois que ele encontra com Melquisedeque, as coisas rapidamente mudam na vida dele. Ele sai de um lugar. Ele havia voltado lá do Egito. Havia voltado do Egito. E ele restaurou o altar de Betel. Quando ele restaurou o altar de Betel, o Senhor falou, olha, percorre a terra na sua largura e no seu comprimento. Ele restaurou o altar de Betel, que fala da terra, do seu chamado aqui, não é? Do seu chamado. Não é? Percorre a terra. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui em Mogadishu, no sul da Somália. Depois eu fui lá no norte, Hargeisa, lá no norte. Eu tinha ido no sul, tinha ido no norte, mas eu não tinha ido no centro. Só que o Senhor falou, percorre a terra. Quando você restaura seu altar aqui, você vai percorrer a terra. É impossível você não fazer isso. Você não aguenta. Você vai pessoalmente, você vai contribuir. Você vai orar. Você vai buscar
algo novo acontece com você. Sabe? E acontece rapidamente. É um processo rápido. Então, antes de acontecer isso, teve uma fome lá na terra, lá em Canaã. Ele foi para o Egito buscar os recursos do Egito. Mas quando ele volta rico. A esposa dele tornou-se mulher de Faraó. Por um tempo, ele ficou muito rico. Então, é isso que está acontecendo. Sem Melquisedeque. Isso que está acontecendo. A igreja está rica. Eu falo isso, irmãos, com lágrimas nos olhos. A igreja está rica. Está num lugar. Nem chegou em Belém ainda. Ela está se enriquecendo. Não é assim. Não sou contra o dinheiro, a riqueza. Alguns são chamados para ficarem ricos, para poderem abençoar o reino. Agora mesmo, abra o celular. Nós estamos precisando de 200 mil reais para comprar um lote para o pastor Beni, lá no Nepal, para construir um orfanato na divisa do Nepal com o Tibete, lá nas grimpas dos Himalaias. O lote custa 200 mil reais. Faltava 50 mil. Agora mesmo abre o celular. Um empresário, grande amigo meu, filho na fé, que eu cubro, que eu pastoreio. Ele perguntou quanto falta? 50 mil. Ele depositou 50 mil. Então não sou contra o dinheiro. É necessário. Eu viajo, eu pego o avião. É necessário. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, nunca se farta da renda. Eclesiastes 2, 5, 10. Me lembrei desse texto aqui agora. Então, não nos farta da renda. Aí vai ficando inchado. Sabe o que Jesus faz, Nosso Senhor faz? Ele não usa essas pessoas. Ele não usa essas pessoas. Ele não precisa desse dinheiro. Não necessita. O Senhor não precisa desse dinheiro que não veio de um coração derramado diante do Senhor, de um coração missionário, de um coração que sonha com a vinda de Jesus. Desse ele aceita a oferta. Ele aceita. Eu também não aceito. Eu não aceito. Pode depositar R$1 milhão na minha conta. Eu não tenho, isso não brilha para mim. Não brilha para mim. Eu quero saber o coração dessa pessoa. Eu quero saber. O Senhor quer saber o coração. Então, irmãos, Abrão foi para lá porque ele fez um altar em Betel, só que a leste estava Ai. Ai significa monte de ruínas. O coração dele estava dividido.
Betel é casa de Deus. Ai, é monte de ruínas. Ele foi derrotado. Então, irmãos, Abrão foi para o Egito. Foi uma situação dificílima que ele viveu, mas ele voltou. Então, quer dizer uma coisa para você. Volte. Volte. Saia do Egito. Saia do amor ao dinheiro. Ganha 1 milhão, 2 milhões de reais. Amém. Mas invista no reino. Verdadeiramente invista no reino. Para que o senhor possa, como eu vou falar, aceitar a sua oferta. Se não for assim, ele não vai aceitar a sua oferta. Ok, nós vamos parar aqui hoje e eu creio que oportunamente, quem sabe amanhã ou depois, ou semana que vem, vamos continuar essas gravações.